A gente começa super bem, assim. Muito bem, povo lindo, vamos lá estudar aí a parte de termologia, certo? Termologia, vocês já deram spoiler, que a galera gosta de dar um spoiler danado, viu, velho? Que a galera é muito inteligente, a galera daqui, tu é doido, ó. Aí dá aquele desespero, às vezes, sabe, do tanto que vocês são inteligentes. Mas vejam, gente, a termologia vai ser a área da física que vai estudar o calor. Então, Letícia, tudo que envolver calor, minha amiga, agora é a hora da gente estudar, certo? Então, vocês lembram assim, tipo, vamos supor que Jéssica queira fazer um chá na casa dela, velho, ou um café, que é melhor ainda. Quer passar aquele cafezinho pretinho, de manhã cedo, nossa, que delícia. Para comer com biscoito ou com bolo, nossa senhora, que delícia. Aí, vamos supor, ela vai querer aquecer 1 litro de água. Vocês estão vendo esse processo de aquecer a água? Esse processo, gente, ele é um processo físico, pô. Aí também não tava com fome, não, mas agora que eu falei, menino do céu, um bolinho. Nossa, um bolinho simples, com um cafezinho preto. Nossa, que delícia, cara. Simplesmente apaixonado. Aí é isso, sabe, gente? Tudo que envolve essa questão relacionada ao calor, gente, isso aqui vai ser estudado pela termologia, tá certo? Porque lembrem lá, gente, tudo que tem esse sufixo logia significa estudo. Termo significa calor, beleza? Então deixa eu colocar aqui pra gente, ó, só para poder resumir. Todo mundo tá tendo acesso ao slide? Sim. Sim, né? Pronto. Quem não tiver, me avisa, tá? Que eu posso tentar dar uma reiniciada aqui. Então, vamos lá, gente. Ó, essa termologia, ela... Como é que eu vou dizer, Senhor Jesus Cristo? Formalmente, a gente pode defini-la, Miguel, como sendo a parte da física que estuda os fenômenos relacionados à temperatura e ao calor. Professor, preciso saber, preciso decorar esse conceito? Não, não precisa. Você só tem que entender isso, que tudo que envolver calor, tudo que envolver temperatura vai ser área de estudo da termologia. Cuidado, tenta aprender termologia, Isabela, para poder você entender legal, certo? Para poder você entender legal a parte de química. Lembra que química vocês também têm termoquímica. Quem não entende termologia da física não entende termoquímica. Aí vamos lá, eu sempre gosto de começar diferenciando dois conceitos que muitas vezes a gente confunde, viu, Gil? Que aí são os conceitos de temperatura e o conceito de calor. Ó, temperatura e calor, que são duas coisas que a gente precisa diferenciar. Bora lá, gente. Temperatura, certo? Toda vez que eu estiver falando de temperatura, eu vou estar falando de algo relacionado às moléculas. Então, temperatura é nada mais nada menos que o grau de agitação das moléculas, de agitação das moléculas. Então, vejam, olha só, vamos supor que essas duas canetas, preste atenção aqui, essas duas canetas que estão aqui na frente de vocês são duas moléculas distintas, certo? Se eu disser que essa molécula de cá, ela tá se mexendo, ela tá se agitando dessa forma, e essa outra está parada, então, se eu perguntar para vocês, dessas duas moléculas, a molécula 1 e a molécula 2 que está aqui, quem está com a maior temperatura? Só olhando aqui. A que tá mexendo. Muito bem, a que está mexendo, a 1, tá vendo? Porque a temperatura é em relação ao grau de agitação das moléculas. Então, vamos supor que eu pegue aqui dois corpos. O primeiro corpo eu vou dizer que está a 27 graus Celsius e o segundo corpo eu vou dizer que está a 96 graus Celsius. Quem está com o maior grau de agitação? O segundo, muito bem, que é o de 96 graus Celsius. Então, vocês já entenderam que temperatura tem a ver com o grau de agitação das moléculas. É diferente de calor. Porque, gente, calor, quando eu estou falando disso, Amanda, calor tem a ver, cara, com energia. Tá certo? A gente até costuma dizer que o calor é a energia em trânsito. Em trânsito. Por trânsito, entendam. Ui, meu Deus do céu. Por trânsito, entendam sempre em movimento. Movimento. Ou seja, você não tem, Jéssica, calor parado. Não existe isso. Por isso que a gente diz, Jéssica,
errado fisicamente dizermos que eu estou com calor. Porque, veja, estar significa algo que tecnicamente é parado ou não. Olha, eu estou com essa caneta. A caneta está se mexendo? Está se movendo? Não. Porque ela está parada. Precisa estar em movimento. Calor é isso. A energia está em trânsito. A energia está sempre trocando. Então, veja, tá vendo o meu corpo que está aqui? Se eu pegar um ventilador e botar na frente do meu corpo, eu vou tender a sentir mais frio ou menos calor. Não é isso que a gente costuma dizer, né? Ah, a gente vai dizer que a temperatura do meu corpo caiu. Poxa, por quê? Porque seu corpo, meu corpo, está sempre trocando energia térmica com o ambiente. E essa energia térmica na física a gente chama de quê, Gabi? Gabi ou qualquer outra pessoa que quiser responder. Calor. O calor, muito bem, é isso. Então vamos supor, Miguel, eu corri uma maratona, 46 quilômetros. Cheguei todo suado. Miguel, se eu te abraçar todo suado, tendo acabado de terminar a prova de 46 quilômetros, vai ser agradável para tu? Não, Não, por quê? não. Porque o seu corpo vai estar muito mais quente do que o meu. Muito bem. E aí, automaticamente, o meu calor vai ser transferido para o seu corpo. Inclusive, essa aqui é a segunda parte que a gente vai estudar, transferência de calor. Deu para entender isso, gente? Sim ou não? Sejam sinceros. Deu mesmo? Ó, Miguel disse que sim, Gabi também, Gil também. Amanda, cadê Feitosa? Feitosa também, Letícia também. Diz aí, cadê Feitosa? Tá, pronto, também. Tá de boa, né? Beleza, gente. Anotem também no caderninho de vocês, no resumo, por favor, que a temperatura feitosa no SI é Sistema Internacional, sempre vai ter que estar em Kelvin, tá bom? Que é uma das unidades de medida que a gente vai daqui a pouco determinar ela, beleza? Não é, Jéssica, assim, um tanto quanto desconfortável, né? A pessoa chegar toda suada, nossa, e abraçar você, Jesus amado do céu. A mesma coisa, tipo, você pegou uma panela, pôs aquela panela na boca do fogão, a boca do fogão estava acesa. Depois de um tempo, tu não vai aguentar tocar nela, porque ela vai ter absorvido o calor da chama que tá lá. Tá vendo? Porque calor é assim, tá em trânsito tá toda hora, beleza? Não é, tava mostrando amor. Aí o amor em forma física, né? Literalmente. Mas é isso, então deu para entender, né, gente? De boa. Beleza? Temperatura tem a ver com o grau de agitação das moléculas. João disse, esses dias eu me queimei só pelo vapor da chaleira. Muito bem. Porque o vapor da chaleira é a água em estado não é gasoso, mas em forma de vapor mesmo, é o terceiro estado físico. E automaticamente tem calor naquilo ali. Muito tenso, né? Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu uma vez me queimei, inclusive, na resistência de um chuveiro elétrico, acredita? Porque eu fui tocar só para ligar e, na verdade, eu ia desligar, porque eu estava na casa da minha tia e eu me queimei de tão quente que estava. Mas é isso. Agora, olha só, gente. A questão da temperatura, eu botei para vocês aqui, tá vendo, Amanda? Que, olha, no sistema de unidade de medidas, a temperatura vai ter que ser apresentada em Kelvin. Gente, Kelvin é, na verdade, uma escala termométrica. Aí, essa escala termométrica, nós temos várias. Quando você olha a temperatura, a previsão do tempo da sua cidade, qual é a unidade de medida que está lá, hein, minha gente? Celsius. Graus. Celsius. É Celsius, não é isso? Graus Celsius. Aí, veja, então nós temos várias escalas, entendeu, gente? Agora a gente vai ver a conversão dessas escalas. Olha, escalas termométricas. As principais que nós temos são as que nós iremos estudar aqui agora. Desculpa, gente. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Beleza? São as três principais. Professor, significa que só existem essas? Não, mas essas daqui são as mais cobradas. E são as que a gente precisa saber correlacionar. Aí vamos lá. Para que vocês não decorem informações, porque termologia não é decoração,
entender? A gente vai agora fazer a definição, ou melhor, a prova, a demonstração de cada uma dessas fórmulas de conversão. Porque eu preciso que vocês entendam que há uma relação entre essas criaturas. Então, vamos supor, como é que você chega lá nos Estados Unidos, com aquele bando de bobônica lá, usam Fahrenheit, por exemplo. Como é que eu consigo definir qual é o valor daquilo ali em Celsius? Então, existe uma relação matemática. Aí ele botou assim, Amanda, termologia e termometria é a mesma coisa. Amanda, na verdade, assim, a termologia, ela vai ser o geralzão, entende? Ela é mais ampla. Termometria, ela já é uma coisa mais específica. Deu para entender isso? Porque a termometria, a gente vai estudar, por exemplo, a questão da calorimetria. Deu para entender? Porque a gente vai estudar uma coisa mais específica. Termologia é o todo. Então, a termologia vai abarcar também o estudo a termologia, desculpa, vai abarcar o estudo da termometria, assim como escalas termométricas. Beleza? Então, vamos lá. Ó, eu vou colocar aqui, gente, as escalas, certo? Vou desenhar 3 escalas aqui. Aí eu preciso que vocês me lembrem, que vocês recordem do conhecimento lá do ensino fundamental 2, que a nossa bela e querida professora de ciências nos ensinou em relação a estados físicos e mais especificamente da água. A professora ela passou para a gente um negócio chamado de ponto de fusão e ponto de ebulição. Quem não lembra, relembra agora. Ponto de fusão é a temperatura específica que qualquer corpo ele precisa atingir, alcançar, para que ele saia do estado sólido para o estado líquido. Isso é fusão. Fusão é sair do sólido para o líquido. Fusão é sair do sólido para o líquido. Já nós temos a questão da evaporação. Evaporação significa sair do estado líquido para o gasoso. Todo mundo lembra disso? Quem não lembrava, deu para lembrar agora? Sim ou não? Deu, né? Yes, muito bem. Então, deixa eu fixar aqui algumas temperaturas. Aí eu preciso que vocês, agora comigo, considerem o seguinte. Essa primeira escala, preste atenção, vai relacionar todos os valores em Celsius. Então, essa daqui, tudo que eu colocar aqui nessa primeira escala vai estar em Celsius. Tudo que eu botar nessa segunda escala vai ter que estar em Fahrenheit. E tudo que eu colocar nessa outra tem que estar em Kelvin. Bora lá, eu quero que vocês me digam. Na escala Celsius, qual é o ponto, qual é a temperatura de fusão da água? Quando é que a água passa de sólido para líquido? 0, muito bem. 0 graus Celsius. Agora, qual é o ponto de ebulição? Quando que a água passa do líquido para o gasoso? 100. 100. Muito bem. Agora, Fahrenheit, vocês lembram? Qual é? 32. 32, muito bem. 42. 32, olha. E lá em cima é o famoso perfume Two and Two, que é quanto? 212, muito bem. Inclusive, gente, olha fato interessante. Eu não sei se vocês vão achar isso tão interessante quanto eu. Eu quero que vocês me digam quanto que a gente andou, quanto que a gente caminhou de 0 para 100. De 0 a 100 tem uma variação de quanto? 100. 100. De 32 para 212 tem quanto? Façam aí a diferença. 212 menos 32. 180. 180, muito bem. Deixa eu botar aqui agora, gente, o terceiro, que é o que vai fazer sentido mesmo, que é o Kelvin. O Kelvin, gente, passa de 273 até 373. Beleza? De 273 para 373 vai dar quanto? 100. 100. Vocês estão vendo que a variação do Celsius e do Kelvin é a mesma, e é uma variação de 100. É por isso que subtrai, né? Também. E não só isso, Amandinha. Por isso que a gente lê, por exemplo, 50 graus, a gente diz centígrados. Esses centígrados vêm de cento. Cento é de 100. Tá vendo? É por isso que a gente fala assim. Beleza? Então significa que a escala Celsius e Kelvin são escalas centígradas. Deu para entender isso? Já
Ah, Fahrenheit não é centígrada. Por isso que você não fala, tipo, nos Estados Unidos são 96 graus Fahrenheit centígrados. Não existe isso. Mas, tanto Kelvin quanto Celsius, você pode colocar no final centígrado. Que centígrado vem de 100, que é essa variação, tá certo? Beleza? Agora, vamos lá. Aqui eu vou colocar no meio, ver se vocês vão entender isso. Aqui eu vou dizer que é uma temperatura em Celsius genérica, que eu vou chamar de C. Aqui uma temperatura genérica em Fahrenheit e aqui uma temperatura genérica em Kelvin. Aí, para definir, para chegar a demonstrar essas fórmulas, eu vou utilizar uma técnica chamada de MIF-MIF. Vai ser isso aqui, ó, MIF. MIF. Isso daqui é para quando eu esquecer da fórmula. Aí eu posso fazer essa demonstração. O famoso MIF-MIF. Gente, M vai ser meio. Sempre lembrem disso. Meio, média. O I vai significar inicial. E o F vai significar o final. Todo mundo entendeu isso? M, médio, meio. I, inicial. F final. Então, vamos lá. Vou relacionar, por exemplo, ou seja, eu vou saber aqui primeiro qual que é a fórmula que eu posso utilizar para transformar não, gente, desculpa, para converter temperaturas de Celsius, para Fahrenheit, por exemplo, que são as duas primeiras, né? Então, eu vou botar aqui, ó, Celsius para Fahrenheit, beleza? Vou saber disso. O que eu vou fazer é o seguinte, olha aqui para a escala Celsius. Entre 0, C e 100. Quem vai ser o que está no meio? Que é o primeiro valor que eu pego. 50? Não, o C. Tá vendo aqui, ó? Entre 0, a letra C e o 100. Quem está no meio, Miguel? É o O C. C. Entendi, Muito entendi. bem. Aí boto menos, porque é MIF, tá vendo? Tá dividido, tá separado por esse menos. Agora, Miguel, quem tá no início da escala Celsius? 0. Muito bem. Tudo isso dividido por quem tá no final? 100. Muito bem. Menos quem tá no início. 0. Isso tudo tem que ser igual. Agora eu vou pegar o Fahrenheit. Vê se vocês vão entender isso aqui, ó. Fahrenheit. Aí MIF, aí é MIF de novo, tá? Do outro lado da igualdade. Olha, quem tá no meio aqui na Fahrenheit? F. F. Menos quem tá no início, gente? 32. 32, muito bem. Tudo isso dividido por quem? Ou pelo final, quem tá no final? 212. Menos quem tá no início. 32. Todo mundo entendeu isso aqui que a gente fez? Isso aqui é para demonstrar a fórmula para quando eu esquecer. E para vocês verem que tem uma proporção. Isso aqui, na verdade, gente, é razão e proporção, isso aqui, ó. Então, é uma regra de 3 que a gente está fazendo. É basicamente isso, entendeu, gente? É uma regra de 3, isso aqui que a gente está fazendo. Beleza? Então, vejam, ó. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. C menos 0 dá quanto, gente? C menos 0. C. C. 100 menos 0. 100. 100. Muito bem. Tudo isso igual a F menos 32, não tem o que fazer. E quanto que dá 212 menos 32 que vocês fizeram? 180. 130. Muito bem. Gente, agora reparem aqui. 0 desse lado, 0 desse outro lado aqui do 180, eu posso fazer o quê? Corta. Corta. Cortar. Agora sobrou 10 e 18. Dá para simplificar os dois? Por 2. Por 2. Então, o 10 que sobrou aqui, quanto simplifica por 2? Dá quanto? 5. 5 igual a F menos 32. E o 18, quando tu divide por 2? 9. 9. Aqui, essa daqui é a relação. Ó. Quando a gente quiser, ó, reparem, viu? Quando a gente quiser converter de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius, a gente usa essa expressão. Beleza? Gente, como desafio agora, enquanto eu vou ali ao banheiro, rapidinho, eu quero que vocês façam Celsius e Kelvin, e quero que vocês façam Fahrenheit e Kelvin. Pode ser? Vocês conseguem fazer? É só o tempo de ir aqui ao banheiro rapidinho. Combinado? Podemos fechar assim?
Sim ou não? Usando a mesma MIF-MIF. É um desafio, tá? Tentem fazer rapidinho. Volta em um segundo, peraí. Alguém já conseguiu fazer, pelo menos Celsius e Kelvin? Só um instante. Tá. Mandem aí no chat quem for terminando, pode ser? Tô mandando, please. Pronto, muito bem. Tá, poxa, a galera já foi logo, velho. Poxa, muito bem, velho. Gostei de ver, tá? Olha, Celsius e Kelvin. Bora pra gente fazer rapidinho, gente. Celsius e Kelvin, ó. Então fica MIF, fica C, que é a metade, menos o início, que é zero, dividido pelo final, que é 100, menos o inicial, que é zero. Isso do Celsius. Vamos para o Kelvin. MIF, a metade, K, menos 2, menos, desculpa, o inicial, que é 273, dividido pelo 373, menos 273. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Agora fica assim, né, gente, ó. C sobre 100 igual a K menos 273 dividido por 100. Olha que delícia. 100 de um lado, 100 do outro, cortei. C só pode ser igual a K menos 273. E aí, vocês já tinham pensado alguma vez em fazer demonstração dessas fórmulas? É difícil pelo método do MIF-MIF, sejam sinceros. Ou é tranquilo? Tranquilinho, né, velho? Muito gostosinho mesmo da gente fazer, velho. É uma delicinha. Quando a gente entende essa coisa, é maravilhoso. Cadê? É Amanda e cadê Feitosa? Feitosa, cadê tu, Feitosa? O que aconteceu? O que desapareceu? Que a sua participação tá muito calada hoje, não sei o que houve. Sim, só tô cansada.
Chega, eu tô com o Oxe, meu olho ardendo. oxente. Pois bora lavar o olho. Bora lavar o olho, pingue limão, tô brincando. E tem uma vez que eu pinguei limão, feitosa, no meu olho, que disseram que era bom pra deixar branco. O branco do olho bem branquinho. Mas ardeu muito. Tá doente, Amanda. Eita, Amanda, tem que tomar. Amanda, tome suco de limão, vai, puro, de É manhã. porque eu tenho rinite, aí eu nunca sei se eu tô E, adoecendo ou se a rinite tá atacada. Ó, a minha voz como tá vendo? Tô aqui, ó, mas, corizando, boba. mas é rinite, você pode ter certeza. É, eu também acho que é rinite. Sempre Aqui é. o outono, ele é fiel, assim, chove muito, aí vem o sol, aí me lenha toda. E, Amanda, e pior, tu tá morando em Grande Centro é uma Não poeira tá que ali, parece que não. mora Do na lado da aldeia da areia. Sabia? tem Na um aldeia da areia. estacionamento aqui do lado mesmo, assim, vem tudo pra cá. Ai, meu Deus do céu. Nossa, você é muito guerreira. Ei, na época que eu fui para Aracaju, que eu fiquei uns 3 dias em Aracaju. Ô, Amanda, por Deus, na parte que eu fiquei, na hora que assim que eu acorda, que eu chegava em casa, que eu ia para estudar, né, tal. Aí quando eu chegava em casa, eu tinha poeira até no ouvido, acredito. Porque a hora que nossa, meu ouvido tá cheio de cera. Aí quando eu botava assim, Amanda, era a poeira preta. Acredita? No cílio, Amanda, o cílio, assim, Amanda, o cílio. Quando eu fazia assim, Amanda, ó. Aí eu, nossa, meu olho tá ardendo um pouco, deixa eu dar uma limpada no cílio. Quando eu preto. Ah, Mano, e assim, gente, esse ar que eu respiro, é. Quando eu cheguei em casa, assim, cheguei era, Amanda, aquelas tosse, daquele catarro saindo assim mesmo, cachorro, do miolo do peito, nossa, de sabe? cachorro. Amanda, era de manhã, quando eu acordava assim, que eu tinha crise de muita tosse, aí soltava aquele catarro, Amanda, que eu me pesava, dava quase 1 quilo de diferença, acredita? Quase Me 1 quilo de deixa. gogo. Quase 1 quilo de gogo, acredita? Catarreira da porra. E chega a doer, Amanda, quando eu tossi, acredita? Eu pensei até uma época que eu tava com tuberculose, mas não era, era o ar de Aracaju. Ó, mas tem lugarzinho que é bem bonzinho aí, mas tem umas áreas aqui. É, agora no meio Que, do centro é ruim mesmo. nossa, eu ficava assim, é sério, viu? E eu ficava na parte que era meio pobre, sabe? Acho que foi isso também. Aí tinha muito carro para e era que eu não conseguia nem dormir. Eu achava que eu tava numa comitiva de trem, de tantos carros. Zoadeira da porra, mas estão estacionando dentro do quarto. Ai, gente, não tem dinheiro, é horrível, viu, velho? Não foi igual o Miguel, não, essa porra que foi para pro Rio de Janeiro e tava lá, nos bairrozinhos bons no Rio de Janeiro. Ah, se eu fosse pro Rio de Janeiro, eu tava onde? Na Penha, tava no morro, e não sei de onde. Ai, que ódio, né? Não foi quase isso, Miguel. Que era o que o bolso aguentava pagar na época. Porque eu fiquei um tempinho lá, sabe? Estudando umas. Eu fui fazer uns cursos lá e tal. Aí eu precisei, né? Enfim, economias, né, gente? Economias, né? Não tinha como eu. Vocês sabem, né? Mas foi bem bonzinho. Eu gosto de Aracaju, que só das capitais, Amanda, eu vou lhe dizer. É a que eu mais gosto, sabia? É a menor, né? E o povo daqui reclama do trânsito. O trânsito de 10 minutos. Imagine Velho, se. Diga. Porque o trânsito que tem aqui é horário de pico só. E mesmo assim não é 1 hora de engarrafamento. É 15 minutos no máximo. justamente. Aracaju é uma das poucas capitais que você consegue andar a pé para resolver alguma coisa. De vez em quando você precisa. As Por coisas são, são, mas nem se compara. Há uma Recife da vida, por exemplo, que é horrível. compara, é A sua muito. é tudo larga de Recife. E o pior, que o povo diz, que Aracaju não é o ovo. Eu fico pensando, rapaz, imagina esse povo em Paulo Afonso, hein? Porque Paulo Afonso é bem menor, né? E o povo, que aqui é ovo. Sabe de nada. Se Aracaju é ovo, a nossa é só aquela gala branca que tem no ovo, sabe? Que é a gala do galo, sabe? Que é o que sobrou. Aquilo ali é só aquilo ali, a nossa. Né? Porque, não. Imagina esse povo em Largato, velho, que é só uma pista. Tô brincando, gente, quem é de Largato, pelo amor de Deus, tá? Também não é, não é. Imagina esse povo em Macururé, que é uma avenida. A Macururé é uma avenida, minha gente. A cidade toda é uma avenida. Assim, eles, quando forem em Santa Gertrudes, que é uma cidadezinha que fica perto de Patos, não é nem uma avenida, gente. É tipo é uma esquina a cidade todinha. A cidade tem o quê? Umas 8 casas, 8 moradores. É uma parada bem absurda.
Pelo amor de Deus, minha gente. Mas é tão linda Santa Gertrudes. Quem tiver a oportunidade, vá, gente. Lá tem um santuário, assim, mesmo quem não é católico e tal, né? E até quem não tem religião nenhuma. Mas hoje vale muito a pena. A história é muito bonita, tá? De lá. Muito bonita a história desse santuário, viu? É bem interessante. Inclusive, ele já foi tema de uma questão do Enem, de linguagens. Ai, meu amigo, Deus me livre. Ai, Miguel, porque acho que lá tem mais cabra do que gente. Ai, não sei se eu gosto muito de caprino, não. Fere muito a cocô e mijo de cabra, sabe? Mijo de cabra arde o olho. Porque você já foi em algum lugar que tem mijo de cabra? Você sabe do que eu tô falando? Não arde o olho e arde bem aqui, ó. No nariz. Não arde, né? Não sei explicar. É horrível. Falei só se for para fazer parto de cavalo lá. Eu vou pra CMFC dos cavalos, velho. Mas fede muito. Aí só o único defeito é esse da cidade, é que fede muito a, a coisa de caprino, sabe? Mas minhas primas moram lá. E elas amam lá Santa Gertrudes. Sério que não troca por nada. Eu passei uns 2 dias lá em Santa Gertrudes. E assim, eu senti até que minha audição, ela melhorou, sabe? Ela aguçou de tanto silêncio que é. Gente, o pior, gente, que eu fui pra lá, sabe de quê? Eu fui pra lá de um transporte que se chama Priscila, é o nome do transporte. Priscila, juro por Deus, o nome do transporte é Priscila. Aí o povo, vamos pegar a Priscila. Eu, gente, quem é essa? Quem é essa? Aí o povo, de quê? De quê? Quem é essa que a gente vai pegar a Priscila? Aí o povo, ó, olha, aí o povo, olha, aí o povo, corre, olha, Priscila, corre, tu vai perder Priscila. E eu, gente, quem é Priscila? Quem é? Aí quando eu fui olhar era o carro lá que tava, eu digo, "Oxe." Peraí, a marca é Priscila? Aí não, a marca não é Priscila, não. Achando que era o modelo do carro, né? É só o nome regional que eles dão, Priscila, mas é um carro bem estranho lá, que o teto vai bem aqui. Eu tenho até uma foto hoje, acho que vou tentar achar e vou mandar para vocês, em visualização única. Minha cabeça tá aqui, assim, ó, e eu era bem baixinho na época. Horrível. Aquele carro muito quente. Só isso foi o ponto ruim, porque eu não gostei muito da Priscila, não, enfim. Vamos lá, gente. Agora, ó, a segunda coisa que a gente vai ver aqui é o conceito do que significa. A gente, na verdade, já viu, tá? Que é o conceito de calor, certo? A gente viu junto com temperatura. Mais uma coisa, Letícia, que eu quero que fique no coração de vocês é assim, ó. É isso daqui. Vamos supor, eu tenho 2 corpos, tá? Eu tenho esse corpo aqui que eu vou dizer que ele tá a 92 graus Celsius e eu vou botar um outro corpo aqui e eu vou dizer que esse corpo está a 60 graus Celsius. Vamos lá. Analisando isso daqui, a gente pode dizer o quê? Que o calor, que é a quantidade de energia do corpo que está com 92 graus Celsius, está maior. Por que está maior? Porque o grau de agitação das moléculas desse corpo está maior. Sabe o que é que vai acontecer, gente? Calor é o que eu disse para vocês? Qual é o conceito de calor? Energia em trânsito. Muito bem. Por trânsito, Gil, tu entende que está o quê? Tá Se parado? movimentando. Muito bem. Aí, Gil, veja só o que é que vai acontecer, essa questão do movimento, Letícia, muito bem. Sabe o que é que vai acontecer? O calor sempre vai sair do corpo que está em maior temperatura para o de menor temperatura. Então, esse daqui vai ser o caminho do calor, que a gente, inclusive, chama de fluxo. Fluxo do calor. Esse é o caminho. O calor vai sair do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, a gente pode dizer o quê? Vamos supor, eu estou em Paulo Afonso, certo? Paulo Afonso está a 36 graus Celsius. Né? A gente acordou, aí uma tarde agradável em Paulo Afonso, 36 graus. Por agradável, entendam o que como é que eu vou dizer? É uma coisa muito subjetiva, né? Tá frio ainda, 36. Então, assim, uma tarde de 36 graus está agradável. Aí, como está um pouco frio, o que é que a gente faz? A gente vai tomar um café. Aí o café, vamos supor que Giovana passou um café para a gente. A Elissa passou o café, aí antes de servir para a gente, ela foi ver qual era a temperatura com o termômetro. Aí Gil, quando olhou a temperatura, o café estava em 80 graus Celsius. Então, veja, o ambiente estava em 36, o café estava em 80 graus. O que é que vai acontecer? Quem é que vai perder calor? Quem é que vai receber calor?
O café O café perde calor perde. e a gente ganha. Muito bem, perfeito. E o ambiente ganha. É isso, tá vendo? Poxa, professor, mas o café que Giovana serviu pra gente não foi só numa xícarazinha assim, pequenininha, uma xícarazinha assim, ó? Foi, mas só pelo fato daquele corpo estar mais quente, ele perdeu o calor, ele transferiu. É que nem quando Beleza. tá na sala com ar-condicionado, aí chega uma pessoa, sei lá, 5 pessoas que estavam no sol ou que acabaram de correr. Aí, consequentemente, o ambiente vai ficar, a temperatura vai aumentar. Isso vai ficar em equilíbrio, no caso, né? E muito bem, Amanda. Aí é isso. O calor, ele transfere por quê, gente? Ele transfere porque ele vai querer atingir uma coisa que a gente chama de equilíbrio térmico. Perfeito, Amandinha. É isso. Tá vendo? Equilíbrio térmico. Ou seja, se o que vai acontecer, olha só. Ei, tu lembra, Gil? Nossa, não lembra não, que eu já me sinto mal, tá? Acredita? Disso. Além do calor, era o fedor daquele. Nossa, e tinha uns que iam pra frente do ar-condicionado. Credo. Nossa, meu Deus, era muito quente, cara. A escola é muito podre, cara. A escola é podre. O que vai acontecer, gente, é que esses caras aqui, eles vão trocar calor até eles chegarem na mesma temperatura. Então, vamos supor que, sei lá, velho, a temperatura eles chegaram aqui em 30 e 30 graus. Pronto. Aí, a partir do momento que eles atingiram o equilíbrio térmico, parou a transferência, certo? Porque ninguém está mais quente do que o outro. Ou seja, ninguém tem uma temperatura maior. Tá vendo? Não há diferença de calor, não há variação de calor. Diz se deu para entender isso, ou ficou complexo. Deu, né? Porque essa parte é bem teórica mesmo. O cálculo só vai vir depois, na parte de calorimetria, que vai ser os tipos de calor, tá certo? Calorimetria. Aí sim. Então vamos lá, gente. Ó, vamos estudar agora uma parada chamada de transferência de calor. Ó, transferência de calor. Beleza, gente? Então vejam, para que haja essa transferência, é porque essa transferência precisa acontecer até que aqueles corpos eles alcancem equilíbrio térmico, que é a mesma temperatura. Basicamente isso. Nós teremos alguns processos, tá certo? E vamos ter em especial 3 processos, exatamente 3 processos. E a gente precisa aprender, entender, não é decorar os processos. A gente precisa entender esses processos para quando eles forem cobrados em uma prova, Letícia, a gente saber dizer de cara. Então, veja, o primeiro tipo de transferência, o primeiro processo de transferência de calor que nós temos aqui é o processo que nós chamamos de condução. Beleza? É o processo de condução. Gente, para que haja transferência de condução, a gente vai precisar que aquelas duas superfícies entrem em contato. Então, é preciso ter contato físico. Ter contato físico. Professor, não entendi um exemplo disso. Tu pega a chapinha, que tu vai passar no teu cabelo podre. Tu pega a chapinha esquentou, chegou em 400 graus Celsius. Tu passa. Pra tu passar, tu não vai ter que pegar a prancha aí. Aí, não é isso? E queima o bulbo capilar, queima tudo, não sobra nada. Esse processo de até que a gente vai passar uma roupa, até sair fumaça, até não sobrar uma gota de água no cabelo, ficar só a queratina queimada. Pronto, aquele processo que você pegou a chapinha, tocou no seu cabelo, a chapinha transferiu, a chapinha vai transferir para o resto do seu cabelo, porque ele vai cair, tá? Ele vai cair porque não, gente, cuidado, tá? Existe alopécia que é gerada por esse atrito de chapinha e secador. Vai cair, você vai ter alopécia por atrito por conta da transferência de condução. Aí, quando você pega a chapinha e toca, isso é condução. A chapinha é condução. Não estou dizendo que o secador é condução. Outra coisa. Mas a chapinha é condução, porque você precisou tocar. Quando tu faz o arroz, Gil, aí tu, vamos supor, Gil, tu tá fazendo o arroz. Aí tu esquece uma colher
de inox dentro da água e da água do arroz, junto com o arroz, e tá fervendo. Depois de um tempo, tu vai conseguir pegar aquela colher? Nunca. Tá vendo, gente? Por quê? Porque a colher estava em contato com a água e com o arroz, que estava recebendo calor. Aí, porque essa transferência foi condução? Porque para que haja condução, é preciso ter contato físico. Minha mãe também pega. Ainda pega com a língua, passa a língua. E diz, isso aqui tá quente, nada. É desse jeito. Enfim, mas eu não consigo, não. Aí é isso, tá vendo, gente? Então, ó, aí outra coisa importante. Precisa ter contato físico, contudo, todavia, entretanto, na condução, não há transferência de matéria. Porque, veja, de matéria. Vem cá, quando tu passa, se tu pegar a tua chapinha, tu encostar no teu cabelo, aí tu deixar aqui, ó, a chapinha pregada nele. Vem cá, teu cabelo vai voar, porque ele tá aqui? Vai voar? Voou. Ou se você ficar... O que vai acontecer se você ficar segurando ele aqui, ó? Vai voar ou vai queimar? Queimar. Muito bem. Porque tá transferindo calor, não tá transferindo matéria, tá vendo? Ele fica na chapinha, ele prega. Depois façam um teste, tá? Vocês vão ver que dá certo. Aí, pra soltar, viu? Jéssica, eu tenho uma hidratação bem legal, Jéssica. Tu vai fazer assim, tu vai lavar o cabelo. Isso aqui é pra Jéssica e Letícia, que tem cabelo grande, é bom. O cabelo de Jéssica é enorme, viu? Inclusive, cachadão. É lindo o cabelo dela. Isso é muito bom para as pontas do cabelo, tá? Jéssica e Letícia, vocês vão fazer assim. Vocês vão lavar o cabelo 4 vezes só com shampoo. Não vão passar condicionador. Aí vão deixar o cabelo secar naturalmente. Quando ele secar 100%, vocês vão botar as pontas assim na boca do fogão. De preferência naquela boca grande. Pode passar assim várias vezes. Pode deixar lá um pouquinho segurando, que é muito bom. Tira as pontas duplas inteiras. Não sobra uma. Acredita? É magnífico. Tira, Magnífico. inclusive, o cabelo. Fica lindo, velho. Aí quando sentir o cheiro tá querendo queimar, vocês puxam, aí passa a mão assim. Vai ficar lindo, 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 lindo o cabelo. Tá vendo? Aí, gente, ó, não há transferência de matéria, só de energia em condução. Tá vendo? Tira tudo. Eu não falei que o cabelo ia ficar. Eu falei que a solução é o quê? É trazer uma solução para, como é que se diz? Para as pontas duplas, só isso. É igual uma medicação, gente, que foi criada uma vez, eu não sei se vocês souberam, de uma medicação que ela era, eu acho, para controlar... Meu Deus, o que era? Nossa, eu não vou lembrar, não, ao certo o que era, não. Mas eu sei, gente, que a medicação, ela funcionava muito para isso. Tipo, muito, para o que eles tinham, para o que tinha sido criado, sabe? Em contrapartida, se você tomasse 2 comprimidos, dava falência do rim. 2 comprimidos. Mas curava o que ele precisava. Somente a falência do rim. Inteiro. O rim ficava... Todo antidepressivo é assim. Não fica triste, mas também não sente nada. Sabe? Apático, né? Apatia. Ele fazia o que tinha que fazer, entendeu? Aí, tanto que a gente diz, né, que isso na farmacologia a gente entende a diferença entre eficácia e eficiência. Uma coisa que é eficaz, não necessariamente ela é eficiente. Tá vendo? Que eficaz é, tipo, resolver alguma coisa. Mas eficiência é resolver alguma coisa sem trazer malefícios para outras. Na farmacologia a gente aprende isso. Então, muitas drogas curariam muito fáceis as coisas, mas, em contrapartida, nos levariam a óbito. Mas vamos lá. Gente, outra coisa importante da condução, tá? Anotem aí. A condução precisa ter contato físico, não há transferência de matéria e ela não ocorre no vácuo, porque ela precisa de um meio para se propagar. Não ocorre no vácuo. Deu para entender, sim ou não? Sim. Sim, né? Massa. O segundo tipo, gente, é a convecção térmica. Convecção térmica. Gente, o próprio nome já está dizendo, a convecção térmica, ela vai ser a transferência de calor utilizando o que nós chamamos de correntes de convecção.
correntes de convecção. Exemplo, professor, porque eu não entendi ainda, o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele funciona assim, com corrente de convecção. Porque o que é que você faz com o ar-condicionado? Olha, tanto que, onde é que a gente instala o ar-condicionado? Na parte de baixo da parede ou na parte de cima da parede? Onde é que a gente instala, normalmente? De cima. Sabe por que é na parte de cima? Eu vou mostrar para vocês agora. Olha, vamos lá. O que vai acontecer é o seguinte, você vai ter a evaporadora, não é isso? Tem a evaporadora. O que vai acontecer é o seguinte, é que o ar que está aqui em cima, eu quero que, inclusive, vocês me lembrem. Quando o cara vai voar de balão, olha, tem o balão aqui, ó, o cara vai voar de balão, beleza? Ó. Ele está voando de balão. Vem cá, o ar que está nesse balão é um ar quente ou um ar frio? Muito quente. Muito quente, muito bem. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, quanto mais quente, menos denso. Então significa que quanto menos denso, mais ele voa. Pode perceber o seguinte, abra uma panela e fique com a cabeça na frente dela assim, pra tu ver. Se queima, pô. Pode olhar o próprio vapor depois, notem. O vapor da água, ele não desce, ó. Vamos supor, eu tenho uma panela aqui, a panela tá fervendo que só o diabo. Gente, a fumacinha, ela não faz assim não, ó. Ela não faz isso aqui não, pô. A fumaça, na verdade, nem a Amanda, ela faz isso aqui, ó. A fumaça não, o vapor, né? Mas assim, ó, pra cima. Porque você tem muita temperatura, automaticamente você tem uma baixa densidade. Aí quando tá menos denso, Letícia, aí ele acaba subindo, corrente ascendente. É o que a gente trabalha, inclusive, na geografia aqui. Parece muito, viu, Gil? Com geografia, inclusive, tá? Então, é um assunto que abarca a geografia também. Então, é isso que acontece. Não significa que o ar quente, ele vai tender a estar mais acima do que mais abaixo. Deu para entender isso? Então, o ar quente está mais acima. Então, olha só. Todo ar quente que está aqui em cima, ele está mais... Ou, todo ar que está aqui em cima, ele está mais quente. Vocês concordam comigo? Aí vai passar na evaporadora. Gente, a evaporadora é essa criatura que está aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso daqui, que é o equipamento que fica dentro de casa. Tá vendo, ó? Aqui, ó. A evaporadora. A evaporadora é isso aqui. Podem perceber que ela vai ter o arzinho, ela vai puxar o ar. Por quê, gente? Ela vai puxar o ar, esse ar vai passar por uma canaleta que está extremamente gelada, e aí vai abaixar a temperatura. Por isso que é por cima. Porque, veja, quando ele passar e bater naquela canaleta, o ar vai entrar em contato direto com aquela canaleta que está gelada. Aí vai ocorrer uma transferência do tipo condução. Nesse caso, o ar com o ferro, com a canaleta que está gelada, extremamente gelada. Aí esse processo de gelar tem a ver com gases, eu sei disso, mas puxa o ar passa e bate naquela criatura, certo? Nesse ferro que está extremamente gelado. Aí, vem cá, quando bate na canaleta, o que é que vai acontecer com a temperatura desse ar? Ele vai descer ou vai subir? Vai descer. Muito bem. Aí, como ele desce, olha, ele fica mais denso. Aí, sabe o que é que ele vai fazer quando ele chegar aqui? Eu quero que vocês me digam. É possível dois corpos ocuparem o mesmo espaço? Não. Não. Lembra que aqui embaixo também tem que ter ar? Ou não? Tem que ter ar, né? Aqui embaixo. Só que esse ar, vamos supor que ele está numa temperatura média, ele nem está tão quente, nem está tão frio. Sabe o que é que vai acontecer? Quando esse cara que está muito quente, ele chegar aqui embaixo, ele vai empurrar esse verdinho para cima. Vocês concordam comigo que ele empurra ou não? Não é isso, ele chega aqui embaixo que ele vai querer ficar no lugar, então ele vai ter que empurrar. Aí esse verdinho vai lá para cima. Sabe o que é que vai acontecer em um certo momento? Você vai ter essa movimentação, essa corrente de ar, essa troca. Tá vendo que no final a gente fez isso aqui? Vê se vocês entendem isso, ó. Tá vendo que é um círculo, é um processo? Ó. Isso é convecção térmica. Tá vendo que você está movimentando o ar que estava embaixo, você está movimentando ele para cima. Tá jogando. Isso é convecção térmica. Ficou topado, não foi, Gil? Topado, para dizer o contrário, socorro. Mas é isso, tá vendo, Gil? Então você tem essa troca, tá vendo? Isso daqui é o que a gente chama de convecção térmica. Então o ar-condicionado,
principal forma de transferência de calor dele é a convecção térmica. Por quê? Convecção térmica, gente, vai diferenciar da condução, porque aqui agora não precisa ter contato um com o outro necessariamente. Tipo, um ar não precisa, ele não vai trocar a energia com o outro. Não é isso. O que ele vai fazer é só fazer com que aquele ar mais quente ele seja mandado para cima e depois para baixo. Vai ficar esse círculo todinho. Então, correntes de convecção. Outra coisa muito importante. Nesse daqui, a transferência de calor. Ou, desculpa, a transferência de matéria. A transferência de matéria. Gente, inclusive, a convecção térmica é o que torna possível o que a gente chama de brisa. Sabe aquela brisa gostosinha? Já perceberam que alguém aqui já foi para a praia ou para alguma prainha e já ficaram em frente ao mar ou ao rio? Vem cá, quando tu tá bem de frente do mar ou do rio, venta ou normalmente é parado? Como é que fica? Venta. Venta muito ou venta pouco? Muito. Sabe por que que venta muito, gente? Eu vou explicar para vocês. Vamos supor o seguinte, ó. Aqui a gente tem o corpo hídrico, que pode ser o mar ou o oceano, tá? E aqui a gente vai ter mais quente a parte do chão, certo? Aqui, ó, tá vendo? É o chão. Beleza? Então vejam, a água vocês vão aprender que ela tem um calor, geografia física, é isso? Aí agora vocês vão entender legal isso daqui e compreender o tanto que a física se aplica aqui. Mas bem lembrado, a galera tá estudando mesmo, viu? Gostei. Então, o que é que vai acontecer, gente? Olha, a água ela tem um calor específico muito alto, então significa que ela precisa receber muito calor para aquecer. Que é basicamente isso. Quando tá muito calor, o que é melhor? É melhor ficar na pista, que tá aqui, no chão, ou é melhor entrar na água? O que é mais agradável? Entrar na água? Porque a água tá mais friazinha, né? Não é isso? Então, se a água tá mais fria, o que é que vai acontecer com o ar que tá aqui em cima da água? Ele vai estar mais frio ou vai estar mais quente? O ar que tá em cima da água. Se a água tá mais friazinha, é porque ele vai estar mais frio. Não é isso? Porque ele vai estar assim, ó. Tá vendo? Ele vai estar mais para baixo. Já a parte que está no chão é um ar que está muito mais quente. Aí sabe o que é que vai acontecer, gente? Esse ar mais frio, ele vai empurrar, vê se vocês vão entender isso. Ele vai empurrar, porque ele vai tender a ir para baixo. Vai empurrar esse ar que está mais quente e vai ficar nesse processo, ó. Isso aqui a gente chama de corrente de convecção, ó. Tá vendo? Aí por isso que venta tanto. Por isso que, e quanto maior é o corpo hídrico, mais venta. Então, tipo, venta muito mais no mar do que no rio, porque o mar ele é muito maior. Então, automaticamente você vai ter mais corrente. Diz se deu para entender isso, gente. Deu ou não? Espero ter sido claro. Foi? Diga aí, Miguel. Essa parte de convecção é também na água? É também na água. Ah, Justamente. Então, tipo, você vai aquecer uma quantidade de água aqui, né? Ó. O que vai acontecer é o seguinte, foi bom tu até lembrar disso, viu, Miguel? Porque, veja, a água é do mesmo jeito. O que vai acontecer, Miguel, é que, olha só, a água que está mais perto da chama, ela está mais quente ou está mais fria? A água que está aqui, mais quente? mais quente. A água que está mais lá perto da superfície está mais o quê? Mais fria. Fria, não é isso? Pronto, muito bem. Miguel, quero que tu me diga. O que vai tender essas moléculas de água que estão mais quentes? Elas tendem a subir ou a descer? A subir. Muito bem, Miguel. Quando elas sobem, é possível duas moléculas ocuparem o mesmo espaço? Não. O que vai acontecer é que essa mais fria vai ser empurrada para baixo. Aí tu tá tendo movimentação. Sim. Tá. Quando toda vez que tiver transferência, movimentação de matéria, que tipo de transferência é? Convecção. Beleza? A água também é convecção.
Deu para entender isso aqui, gente? Sim ou não? Gerando calor. Muito bem, isso mesmo. Deu, né? Massa, muito bem. Gente, agora o terceiro que nós vamos aprender. Ah, inclusive, gente, botar alguns exemplos, né? Aqui, ó. Que vai ser o ar-condicionado. Ó. O ar-condicionado. A geladeira também funciona assim, a geladeira da nossa casa. A própria brisa marítima, certo? Funciona desse jeito. O ventilador também é um pouco de convecção, certo? Não é, velho? O mecanismo, diga aí. E o último agora que a gente vai ver é a parte de irradiação, gente, ó. Certo? Irradiação. Gente, irradiação você vai precisar necessariamente de raios, certo? Para poder fazer essa transferência de calor. É a propagação por meio de ondas eletromagnéticas. E, gente, vejam só, no nosso corpo, certo? Tanto no nosso corpo quanto o sol. Pronto, um exemplo de radiação é o sol. Quando você passa muito tempo no sol, não dá aquela sensação de que você está com a pele queimando? Gente, aquele queimou é um tipo de transferência, vai ser o tipo de transferência por irradiação, que vai ser utilizando raios, mais especificamente ondas. E aí, gente, o Sol ele é composto de vários raios, tá? Então a gente tem os raios de infravermelho, certo? Nós temos os raios ultravioleta, beleza? Aí vejam, se alguém te perguntar, qual é o raio que é responsável pelo aquecimento? Vocês vão dizer que é o infravermelho, tá? Porque o ultravioleta, ele até aquece, mas ele não é o responsável pelo aquecimento. O que o raio UV faz, na verdade, é mudar a nossa composição celular. Né? Porque ele invade lá, porque ele é menorzinho, então ele invade as nossas moléculas, automaticamente as nossas células, tá? Então, o raio UV ele é responsável por desenvolvimento de câncer. Para aquecimento é o infravermelho. Deu para entender isso? Vermelho. Que é isso, ó. A pessoa terminou de fazer uma atividade física. Ela chega perto de você, Amanda. Aquele calor que tu sente do corpo dela é por meio de radiação, pô. É infravermelho. É claro, se ela te abraçar, piora. Por que piora, Amanda? Porque você não vai ter apenas uma única forma de transferência. Você vai ter duas. Você vai ter por irradiação, porque o corpo dela não vai parar de emitir infravermelho, tá? Porque nosso corpo emite infravermelho. Já viram, gente, aqueles sensores de presença? Quem já viu o sensor de presença? Já Aqueles viu? filmes que tem um Não tem? negócio assim todo vermelho. Aí pra Muito pessoa bem. passar. Muito bem. Aquilo ali é infravermelho, gente. Isso, que é vermelho. Muito bem. Aí, gente, olha só. Você vai ter irradiação, você ainda vai ter condução quando a pessoa te abraça. Então, você vai ter mais uma forma de transferência de calor. Aí, gente, inclusive, decorem, olha, aprendam isso aqui. Que a irradiação, pelo fato dela precisar de ondas eletromagnéticas, ela é a única que ocorre no vácuo. É a única que ocorre no vácuo. Disso deu para entender isso daqui, ou se ficou muito complexo? Não, porque se é onda eletromagnética, ocorre no vácuo. Muito bem, perfeito, Amandinha. Perfeito, perfeito. Aí um exemplo disso seria micro-ondas, a irradiação, certo? A forma que nosso micro-ondas funciona. O sol também, beleza? É isso. São os mesmos de ondulatória. É muito tranquilo. Na verdade, você vai perceber que o próximo assunto vai ser ondulatória. Depois de estudo dos gases, já entramos em ondulatória, que é uma delicinha, inclusive. Pode passar isso aqui, gente? Sim ou não? Sejam sinceros. Pode, né? Muito bem. Bora ver agora a calorimetria, estudar tipos de calor. Pronto, vamos lá. Gente, tipos de calor. Nós vamos ter dois tipos de calor, tá certo? Eita, deixa eu voltar. Peraí, Jéssica, quando tirar, me liga, viu? Foi, né? Muito bem. Agora, tipos de calor. Nós temos dois tipos, tá? Lembra, calor vai ser energia em trânsito.
mas eu não vou ter um único tipo de calor. Por quê? Porque um calor vai envolver apenas a variação de temperatura e outro calor vai envolver a mudança de estado físico. Porque é diferente, tá, gente? No estado físico, inclusive, a gente estuda que quando está ocorrendo mudança de estado físico, a temperatura fica constante. Por exemplo, tu tem aqui um copo com água. Essa água, ela tá cheia de gelo, certo? Ou seja, ela estava congelada e você tá deixando ela descongelar. Aí ela ficou água e gelo ao mesmo tempo. Gente, tendo dois estados físicos ao mesmo tempo, nesse caso da água aqui, significa que esse líquido vai estar exatamente a 0 graus Celsius. E ela vai estar a 0 graus Celsius até todo o gelo se descongelar. Enquanto não se descongelar, vai estar exatamente a 0 graus Celsius. Aí isso daqui é porque está acontecendo mudança de estado físico. Quando tem mudança de estado físico, o calor é outro. É diferente de, por exemplo, eu quero pegar uma água para aquecer, para fazer um chá. É diferente, tá bom? Então vejam, tipos de calor. O primeiro tipo de calor que a gente vai aprender é o famoso calor sensível. Gente, o calor sensível vai ser o calor que ele é envolvido na mudança de temperatura. Ou seja, gente, anotem aí no caderno de vocês, tá? Ó, vou até botar grandão. Não pode haver mudança de estado físico. Deu para entender isso aqui, gente? Não pode haver mudança de estado físico. Quando não há mudança de estado físico, o tipo de calor que a gente vai estar estudando é o calor sensível. E para calcular o calor sensível, vocês vão ter que utilizar a famosa fórmula Q-macete. Gente, inclusive, calor vai ser representado aqui, na calorimetria pela letra Q, tá bom? Que significa quantidade de calor. Aí a quantidade de calor sensível vai ser determinada por meio do produto entre a massa do objeto, vezes o Czinho, que daqui a pouco eu explico o que significa isso, vezes o ΔT. Tranquilo, gente? Aí vejam, esse Q, bora lá para as legendas agora, para a gente captar bem isso aqui. O Q? Quantidade de calor, quantidade de calor. E pode estar em duas unidades de medida, tá, gente? Quantidade de calor. Pode estar em calorias ou em joule, tá bom? Os dois são válidos. Eu tenho também a massa. O M vai ser a massa do objeto, que pode estar em gramas ou pode estar em quilogramas. Nós temos esse Czinho, gente, que vai ser o calor específico. Gente, calor específico, não se preocupe. Vai ser, na verdade, nada mais nada menos que uma grandeza física que você consegue estudar o quão fácil ou o quão difícil é, ou melhor, a quantidade de energia que você precisa colocar em um objeto, em um corpo, para que ele aumente a sua temperatura em exatamente 1 grau. Em poucas palavras, gente, é o quão fácil ou quão difícil é para um corpo, um objeto, ele aquecer. Então, quanto maior, e a questão sempre vai dar, bem lembrada, Amanda. Então, a gente não precisa se desesperar, tá? Não precisa ficar tentando decorar calor específico de nada. Então, vejam, gente, quanto maior for o calor específico daquela substância, daquele corpo, daquele objeto, a gente fala até de substância que é melhor, tá? Então, quanto maior é o calor específico da substância, mais difícil é de você conseguir aquecê-lo. Em poucas palavras, é isso, gente. Então, eu quero que vocês me digam, o que é mais fácil para aquecer? Uma colher de inox ou uma colher de plástico? O que é mais fácil?
de aquecer. O inox. O inox ele é mais fácil, porque o metal, né, Jéssica? Os metais são mais fáceis de aquecer. Beleza? Isso, muito. Pronto, ele vai queimar. Só que veja, quando você pega, sei lá, uma colher uma colher que seja de silicone, e você esquece essa bichinha dentro de um arroz que ele está quente, ela não vai aquecer. Ela vai demorar a aquecer. Agora, se você pega desse mesmo arroz e esquece uma de inox, pô, você não vai conseguir nem tocar. Por quê? Porque o inox esquentou com mais fácil. Por que o inox esquentou com mais fácil? Com mais rapidez? Porque ele tem um calor específico menor. Tá vendo? Entre água e óleo, a água tem muito maior. Então, significa que o óleo, ele aquece com mais facilidade do que a água. Beleza? E ΔT, gente, é a variação de temperatura. De temperatura. Que eu disse a vocês que qual que vai ser viu? A água a gente vai fixar, Miguel, como sendo 1. Aí vai ser o que a gente diz, né? Tipo, vai ser 1 caloria por grama grau Celsius. Então, vejam, a variação de temperatura. Eu disse para vocês que temperatura vai ser em qual unidade de medida no SI? Kelvin. Kelvin. Então, vejam, todos os outros podem ter mais de uma, preste atenção nisso, pode ter mais de uma unidade de medida. Temperatura não, temperatura tem que estar em Kelvin. Deu para entender isso? Certeza, né? Muito bem. Deixa eu falar agora rapidinho. Tira print, para eu poder falar com vocês sobre calor latente e a gente fazer umas questões aqui. Deixa eu separar. Foi, né? Mas, vou botar aqui agora, calor latente. Eita, meu Deus. Massa, muito bem. Gente, já o calor latente, ele vai estar trabalhando, na verdade, o calor que foi utilizado para que houvesse, aqui nesse caso, a mudança de estado físico. Tranquilo, gente. Aí toda vez que houver mudança, então ele vai dizer, tal coisa derreteu, tal coisa evaporou, tal coisa aqueceu até mudar de estado físico. Ele vai deixar isso bem explícito. Vocês vão usar o famoso Q mole, Q é igual a M vezes L. Então, quando não houver mudança de estado físico, é sensível. Sensível é Q macete. Quando houver mudança de estado físico, é latente. Latente é Q mole. O que é quantidade de calor, continua do mesmo jeito. Quantidade de calor. O M não deixa de ser massa. A diferença é que o L vai ser calor latente, que a questão também vai precisar te dizer. Aí esse calor latente, gente, vai ser a quantidade de calor que você precisa disponibilizar para aquele corpo, para que ele mude de estado físico. Então, quero que vocês me digam, é mais fácil derreter o quê? Ferro ou plástico? Para derreter. Plástico. Plástico. Então, significa que o plástico ele tem um calor latente menor do que o metal. O metal tem um calor latente altíssimo. Ligaram nisso? Podemos fazer umas questões agora? Para a gente captar legal. Depois dessas questões, eu já libero os senhores, tá? Tenham calma um pouquinho. Das próximas vezes eu vou tentar fazer com que a gente chegue na hora certa, tá? Mas me perdoem mesmo. Deixa eu botar aqui agora. E como é que vai ficar? A gente vai trocar o dia da aula? Vai ter que ficar dia de hoje, amanhã. Vai porque é ficar o melhor dia. dia de hoje mesmo, né? Isso, porque as quartas-feiras estão muito difíceis, porque hora fica de manhã, hora fica à noite, mas fica uma mudança muito grande, porque os professores são médicos. Sim, Aí tem vezes que a aula é com cirurgião. Nossa, você vai entender. Vai entender.
A gente achava que era mais tranquilo, mas não é não. Termologia. Bora lá, primeira questãozinha. Olha aqui, ó. Olha. Quem lê pra mim? Amanda, lê aí pra gente, vá. O Brasil é reconhecidamente um país de contrastes. Entre eles, podemos apontar a variação de temperatura das capitais brasileiras. Palmas, por exemplo, atingiu em 1º de julho de 1998 a temperatura de 13 graus Celsius e em 19 de setembro de 2013 a temperatura de 42 graus Celsius, com sensação térmica de 50 graus. Na escala Kelvin, a variação da temperatura na capital do Tocantins entre os dois registros realizados corresponde a... Muito bem. Querem tentar fazer sozinhos e a gente só corrige? Ou querem que eu vá fazendo junto? Como é que vocês preferem? Respondam, me digam aqui e a gente faz, beleza? E a gente corrige. Bora lá. Tentem fazer, rapidinho. Depois dessas questões, já libero vocês. Estou almoçando, mas estou ministrando aula. Fabrício, como é temperatura, considero negativo, né? Como? Como é temperatura, vai considerar o negativo, o menos, não é isso? Porque assim, como ele quer variação, e aí, o que é que vai? Será que vai levar em consideração? Variação sempre é o quê? Final menos inicial. Tá, Isso aí. deixa eu me organizar aqui. Veja aí. Fabrício, eu não consigo entender, não. Não, ele quer que você Porque calcule o quê? a variação na escala Kelvin, só que a resposta da galera tá dando 29 Kelvin. Só que seria 29 graus Celsius a variação, não? Aí o que que eu pensei quando eu li? Eu pegava a variação em Celsius, que dá 29, e transformava ela para Kelvin. Eu pensei que era isso. Pronto, você até pode fazer assim, mas eu nunca recomendo, certo? Teria uma fórmula específica, mas o que é que eu recomendo, Vicky?
Sempre faça assim, transforme as temperaturas em Kelvin logo. Então, pega o 13 graus, transforme para Kelvin. Pega o 42, transforme para Kelvin. Depois faça a diferença. Beleza? Não vai não, Fabrício, Miguel, é só isso. eu Oi. fiz ΔC sobre 5 igual a ΔK sobre 5. A Pronto, variação pode ser também, vai mandar. bem mais rápido, é só subtrair. Certinho, show. Tranquilo. Aqui o bom, inclusive, é o seguinte: como é de Celsius para Kelvin, a variação sempre é a mesma. Deu para entender como é? Sempre, sempre, sempre vai ser a mesma. Porque tem aquela questão do ponto de fusão e ebulição, a diferença ser 100, né? Isso, muito bem. A variação é a mesma. Então, você poderia fazer, ó, 42 menos 13. Bora ver quanto é que dá, ó. 3, 1. 12 menos 3 dá quanto? Dá 8, né? 8, 9, 10, 11. Não, dá 9. 10, 11, 12. 9. E aqui dá 2, dá 29. Tá vendo? Aí, então, vai ser 29 graus Celsius. Essa é a variação. Agora, eu tenho que lembrar que C vai ser igual a K, o quê? Mais ou menos. Menos. Menos, né? Ó. 273, tá vendo? Eu nem precisaria, na verdade, né, fazer isso, porque a variação vai ser sempre a mesma, né? A variação. Então, deu 29, acabou, né? Nem precisaria contar mais, porque a variação vai ser sempre a mesma. Então, a próxima, ó, em 2016, diga aí, Lissa. Não, eu ia dizer que o raciocínio de Gil tá certo. É porque para fazer de Fahrenheit para Celsius aí realmente se aplicaria isso que Gil falou. Porque agora que eu me toquei, eu calculei como se o 13 fosse em Kelvin, não em Celsius. Se eu fizesse isso numa conversão de Celsius para Fahrenheit, com certeza daria errado. Mas por esse lance aí do centígrado, né? E do mesmo cálculo deu certo. Fabrício, Perfeito, Gil, muito bem. Olha, alguém lê essa daqui para mim. Gil, lê aí para mim, por favor. Pra Fabrício, gente, no caso. Amanda. se fosse para Fahrenheit, aí colocava Celsius sobre 5 é igual a, no caso, o delta C sobre 5 igual a variação de Fahrenheit sobre 9. Ou teria que transformar de todo jeito? Não, poderia usar sim, viu, Amanda? Poderia usar tranquilamente essa fórmula, tá? E é a fórmula da Tá certo. variação, pode usar. Só um tempinho sem câmera, tá? Mas daqui a pouco volta. Deixa só o celular dar uma carregada aqui, viu? Mas tá todo mundo me ouvindo? Tá, né? Então, Sim. muito bem, então dando para ouvir tranquilamente. Então vamos lá, olha. Em 2016, os termômetros da cidade de Goiânia indicaram 34,7 graus. A maior temperatura registrada desde 1961. No ano de 1938, a cidade registrou 1,2 graus. Isso, a menor registrada na história da cidade. Determina a variação, desculpa, a variação entre as temperaturas máxima e mínima em Fahrenheit registradas em Goiânia. Aí, gente, vamos lá. Como agora você tem Celsius e Fahrenheit, não dá para fazer daquele jeito. Ou você utiliza aquela relação que a Amanda passou, que eu, na verdade, gente, como o Enem não cobra muito variação, vai cobrar apenas a transformação, eu prefiro que vocês treinem usando a formulazinha, tá? Que nesse caso vai ser essa daqui, ó. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Tá vendo? Aí o que é que vocês vão fazer? Como ele quer em Fahrenheit, vocês vão pegar as duas temperaturas, tanto essa daqui, a inicial, que era de 34,7, e a temperatura final, que foi de, desculpa, a máxima, perdão, a máxima, e vai calcular a mínima também, que foi de 1,2. Calcula as duas em Fahrenheit, depois faz a diferença entre elas. Tentem aí, rapidinho, fazer.
Pronto, Judice, aqui deu 18,5, acho que fiz algo errado. Amanda disse que deu B de bola. Bora ver. Então vamos ver isso aqui, ó. Bora fazer primeiro a temperatura máxima, pô. A temperatura máxima não ficaria assim, gente, ó. Primeiro para a temperatura máxima. C sobre 5. O C é 34,5. Ou 34,7, desculpa. Tudo isso sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Beleza? O que eu vou fazer é o seguinte, gente. Vou multiplicar cruzado. Fica 5 vezes F menos 32. Tudo isso igual a 34,7 vezes 9. Gente, aqui faz distributiva, né? Ó, 5F menos 32 vezes 5. Vai dar 10, 15, 16. 160, né? Deu isso aqui o de vocês? Deu, né? Muito bem. Agora, 34,7 vezes 9. 9 vezes 7, 63. Sobe 3. Sobe 6, desce 3. 9 vezes 4, 36. 36 com 6 dá 42. Não é isso, gente? Ou tá errado? 36, 42, né? 9 vezes 3, 27. 27 com 4 dá 31. Vai dar 312,3, ó. Tá vendo? Entendi, Gil. Aí, SF é igual a 312,3 mais 160. Se ligou onde foi que tu errou, Gil, agora? 312,3 mais 160. 3,274. Vai dar aqui, nesse caso, 5 vezes F, que a temperatura é em Fahrenheit, vai dar 472,3. Agora o 5 desce dividindo, não é isso, gente? F fica 472,3 dividido por 5. Bora remover a vírgula. 4.723 sobre 50. 4.723 sobre 50 vai dar primeiro o 472, que vai dar 9, né, gente? Não faça não, que depois dá para fazer a variação, porque o outro vai estar sobre 50 também. Perfeito, Gil. Então, massa. Ó. Então, vai ficar assim, ó. 4.723 sobre 50. Fica melhor mesmo, né? Valeu aí por lembrar, viu, Gil? E o segundo agora vai ficar assim, né, gente? 1,2 sobre 5 igual a F menos 32, tudo isso sobre 9. Meio por extremos de novo, ó. 5 vezes F menos 32 igual a 1,2 vezes 9. 5F menos o mesmo valor, que vai ser 160, igual a 1,2 vezes 9. 18, 10,8. Pronto. Gente, vai ficar assim, ó, 5F igual a 170,8. Já vou botar logo o valor direto, tá? Aqui, para ficar mais fácil. No caso, mais rápido, né? Mais fácil, não, mais rápido. Então, F vai ser 170,8 dividido por 5. F é 1.708 dividido por 50. Ó, aqui, ó. Muito bem, valeu, viu, Gil? Agora a gente vai fazer a variação, ó. A variação vai ser 4.723 sobre 50 menos 1.708 sobre 50. Bora fazer 4.723 menos 1.708. Pega emprestado, 13 vai dar 5, né, gente? Ó. Vai dar 1, 0 e 3. Eita, que perfeição, olha. Fica 3.015 dividido por 50. Ô, coisa boa, agora sim. Valeu, Gil, por me lembrar disso, viu? 3.015 dividido por 50. Eu vou pegar primeiro 301, tá? Que vai dar 6, né, gente? 300, sobra 1. Desce 15. Não dá 0, não dá 0, 150 dá 3. Então, deu aqui, ó, 60,3. Letra B de bola. Beleza, gente. Galera, vou ter que liberar vocês, tá? Vou liberar vocês para vocês darem uma descansada. Eu também agora, beleza? Aí, não foi? A Amanda acertou em cheio, vai. Foi topada. Gente, vou liberar a lista de matemática. Vou só terminar de jantar aqui, Gil. Terminando, eu já libero logo para vocês, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso.
E até a próxima, viu, gente? Muito obrigado pela paciência. Desculpem.